Olá você, meus irmãos e minhas irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é reunirmos aqui o maior acervo possível e lhe proporcionar os meios de lazer, pesquisa, estudo, seu lazer, seu deleite. E aí nós queremos lembrar que Nicéia Rosa, Luiz Lodi, Terezinha Guimarães, Valéria Tavares e Paulo Barragatti, com transmissão da Web Rádio Estação da Luz, apresentaram um programa simplesmente excepcional. Programa Espírito, mergulho no pensamento de Leon Denis. Tema do livro Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. Simplesmente excepcional. E nós queremos lhe convidar agora para a reprodução de mais esse programa. Muito obrigado pela sua companhia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Boa noite, amigos, ouvintes. Boa noite, Tavares. Boa noite, amigos da Web Rádio Estação da Luz e de todos os nossos parceiros. Mais uma vez aqui estamos em nosso mergulho na vida e obra de Leon Denis. Então, desde já, queremos agradecer a Deus esta oportunidade, agradecer a Casa Espírita que nos assiste, o Grupo de Estudos Espírita Rita de Cássia, a Casa Espírita também do nosso querido Paulo Barragá, Centro Espírita Allan Kardec, e bem como todas as casas espíritas que nos assistem de forma, inclusive, anônima. A todas, muito obrigada. E obrigada à Web Rádio Estação da Luz, e obrigada a esse grupo maravilhoso também por permitir que nós possamos estar aqui juntos, todas nas noites de quintas-feiras, dando esse mergulho na vida e obra de Leon Denis. Mas não podíamos deixar de agradecer também, parceiro por parceiro, o Espiritismo, Portal da Luz, Doutrina Espiritismo Brasil, Coromandel Espírita, Rede Amiga Espírito TV. Muito obrigada a todos. E também eu vou pedir licença a vocês para agradecer a Deus pela recuperação da nossa irmã, amiga, que nos acompanha, que nos assiste todas as quintas-feiras, a nossa Elvira, que estava na iminência de tratar Covid no hospital, mas, graças a Deus, a médica deu continuidade ao tratamento em casa. Então, Elvira, se você estiver nos assistindo, o nosso abraço, o nosso querido, um beijo em seu coração. Tá? Boa noite, Luiz. Boa noite a todos com muito carinho. É uma noite gostosa que nós mais uma vez nos encontramos sobre o teto dos nossos amigos espirituais,
de Jesus e de Deus. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Terezinha. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Tavares. Esperamos que hoje tenhamos um bom estudo sobre a obra de Leon Denis, que te anima o Espiritismo. É com você, Terezinha. Ligar o som, Terezinha. Sem som não dá, né? Boa noite, amigos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Valéria, Paulo, Nilceia. Boa noite, os amigos que estão nos vendo e ouvindo. Boa noite, Tavares. Muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada ao Senhor Jesus por essa tarefa que amamos tanto, que fazemos com tanto carinho. Então, vamos para mais um mergulho no pensamento do nosso querido Leon Denis. Valéria, é com você. Boa noite a todos. Nilceia, Luiz, Paulo, Terezinha, a equipe nossa de estudo, semanalmente se encontra aqui. Tavares, que nos recebe, a todos aqueles queridos dos nossos corações que nos acompanham, nos sustentam também com as suas vibrações. Agradecemos as casas. Gente, sem a sustentação, nada aconteceria. Então, sejam todos bem-vindos, que possamos fazer um bom estudo na noite de hoje. Fala, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilceia, Terezinha, Luiz. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, a essas nossas co-irmãs também, que nos apoiam, essas emissoras de rádio também. Agradecemos, sobretudo, a espiritualidade amiga, ao nosso Pai Celeste, de infinito amor, infinita bondade e justiça, ao nosso irmão maior, Jesus, e nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, enfim, aos nossos anjos da guarda também, aos guardiães deste estudo maravilhoso, Leon Denis, Allan Kardec, enfim, se fôssemos numerar aqui, não terminaríamos mais. Somos gratíssimos pelo amparo incomensurável de todos esses entes queridos. Boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos, nesse momento, pegar o Evangelho, vamos abrir uma página, vamos ver o que sai para hoje, o estudo da noite. Saiu o capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, e tem 12, que está no muito se pedirá a quem muito se recebeu. Diz o seguinte: esta máxima, que muito pedirá, muito se recebeu, esta máxima encontra sua aplicação principalmente no ensino dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Todavia, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs. Mesmo dentro desta, quantas pessoas não o leem? Entre as que o leem, quantas não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Com essas palavras de Kardec, vamos unir nossos pensamentos em um só, agradecer essa oportunidade de estar aqui já com esse conhecimento. Vamos botar a figura meiga do Senhor Jesus na nossa tela mental, nosso modelo, nosso guia, nosso protetor maior. Agradecer. Querido mestre, obrigado pela sua oportunidade de já conhecermos a doutrina espírita, já conhecermos seus ensinamentos. Estamos aqui nessa caminhada, lutando fortemente para que, com vontade, com coragem, possamos seguir, trilhar seus passos. É com esforço que nós vamos seguindo em frente, buscando essa compreensão, com a ajuda desses emissários, como o mestre Leon Denis, nos ajuda com suas mensagens, com seus ensinamentos, com seus pensamentos.
É na união dos nossos esforços, de nossos queridos entes, amigos, parentes, a sociedade, enfim, todos aqueles que pareamos na humanidade, que conseguiremos, assim, juntos seguir para o mais alto, conforme o mestre Leon Denis nos falava. Com esse tom de gratidão que nós pedimos permissão ao Senhor e a Deus nosso Pai, a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, queridos amigos. Então, vamos ao nosso mergulho, né, no pensamento de Leon Denis, e o mergulho dessa noite será na obra, continua sendo na obra Cristianismo e Espiritismo, que pediremos ao nosso Tavares para exibir o primeiro slide. Isso, obrigado, Tavares. Então, boas-vindas a todos vocês, né? Quem vier de onde vier, né, vem em paz. Então, vamos ao nosso mergulho no pensamento de Leon Denis. Para aqueles que nos ouvem pela primeira vez, nós estamos apresentando um resumo da obra Cristianismo e Espiritismo, porque a nossa proposta é de apresentarmos uma sinopse detalhada, né? Um resumo de cada obra, a fim de que possamos despertar naqueles que não conhecem a obra de Leon Denis, possam iniciar, formarem grupos de estudo, né? Formarem grupo de estudo ou lerem isoladamente as obras. Então, nesta noite, nós daremos continuidade à obra Cristianismo e Espiritismo. A obra de Leon Denis ela é muito extensa e nós agrupamos em blocos. Inicialmente, nós apresentamos de forma resumida a biografia de Leon Denis através dos principais biógrafos. E agora nós estamos apresentando as obras que foram agrupadas no bloco histórico, que temos o bloco histórico, temas extra, experimental e filosófico. No bloco histórico, já trabalhamos o Gênio Céltico e o Mundo Invisível, Joana d'Arc Médium, agora Cristianismo e Espiritismo. Hoje iniciaremos o capítulo 8, que é Decadência do Cristianismo. Alguns poderão estranhar que nós colocamos primeira parte. Tendo em vista o capítulo ser extenso, nós o dividimos em duas partes. Nesta noite apresentaremos a primeira parte e encerraremos o capítulo 8 na próxima semana. Então, nós convidaremos a nossa, não sei se é a Terezinha ou a Valéria, que dará início à reflexão da noite de hoje, iniciando a apresentação do capítulo Decadência do Cristianismo. Sou eu, Nilceia, que começo. Essa obra é muito bonita e muito esclarecedora, eu acho. Então, vamos ver o que aconteceu nesses 19 séculos em termos, estamos falando desde do cristianismo primitivo até o século XIX, né, final do século XIX, início do século XX, eu creio, quando Denis escreveu essa obra. Então, o que ele nos diz? É isso mesmo, Nilce? 1890, 1890, tá. Não, desculpa, 1898. 1890 foi depois da morte. Pertinho já da virada do século, né? Então, o que ele nos diz? Ele nos diz que, ao longo desses séculos, havia todo um trabalho a ser realizado pela Igreja, no caso, né? Que foi quem se estabeleceu, né, como instituição religiosa no final do cristianismo primitivo. E o que era exatamente esse trabalho? Tavares, você pode passar o próximo? Sou eu que passo. Ah, tá. Nilceia, pode passar o próximo.
O cristianismo tinha por missão difundir a doutrina de Jesus, difundir os seus ensinamentos e criar o que fosse preciso de estrutura em torno disso. E será que ela soube, ela, a igreja, desempenhar essa grande tarefa? Essa é a pergunta que Denis nos coloca no início do capítulo e sobre a qual ele vai desenvolver todo o seu raciocínio. Pode ser a próxima. Então, ele começa dizendo, nesse século, aí no século que ele estava falando, na virada do século XX, o homem ainda não sabe nada sobre o seu futuro, nada sobre o que o aguarda ao final dessa estadia no mundo. Isso quer dizer, nada do que o aguarda após a morte. A fé na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, era fraquíssima, é a avaliação dele. No sacerdócio, os padres responsáveis por orientar todos os fiéis, ouvir as suas confissões, como a gente conversou na semana passada, né? Ouvir as confissões e orientar sobre, enfim, as formas de sair do erro, não conhecia sequer as suas próprias fraquezas. Ele era frágil e tão sujeito a erro quanto aqueles que ele pretendia dirigir. Então, não podemos colocar essa responsabilidade toda nas costas dos sacerdotes, que foram os efetivos, que eram os efetivos elos com os fiéis, né? Porque era a ponta da linha, digamos assim, né? No sacerdócio, na instituição, na institucionalidade da igreja. E os bispos, que era uma institucionalidade superior à dos padres, também não pareciam conhecer nada sobre... Quer dizer, 19 séculos se passaram... Isso mesmo, 19 séculos se passaram. 19 séculos se passaram e até então... Entendeu? E não me parece que isso tenha mudado significativamente de lá até agora, né? São mais, pelo menos 2 séculos. Então, a coisa estava difícil. Vamos ver o próximo slide, como é que as coisas foram se desenvolvendo. E aí, Denis pergunta, de onde vem esse estado de coisas? Vamos ver, Nilce, o próximo. Vamos ver se a gente consegue ir respondendo aos poucos essa pergunta. E aí ele diz, durante 12 séculos, a igreja dominou, formou a alma humana e toda a sociedade. Isso vai, acho que do primeiro concílio, que foi o de Nicéia, em 320 alguma coisa, né? Até o ano em que ele, Denis, estava escrevendo, porque até o primeiro concílio, a coisa estava ainda se estruturando, né? Ainda prevalecia a organização deixada pelos apóstolos, né? Em cada cidade, uma igreja, entre aspas, na verdade, um núcleo, né, de onde se espalhava o ensinamento do Cristo com base naqueles documentos que foram redigidos pelos apóstolos logo após a martírio do Cristo, o seu desencarne. Então, esse período a igreja foi a instituição, né? O que ele diz, ela imperava sobre os espíritos assim como sobre os corpos, imperava pela palavra escrita e falada, porque ele diz pela palavra e pelo livro, pelo ferro e pelo fogo. Bom, pelo fogo vocês sabem por quê, né? Porque a situação ficou muito difícil e nós já conversamos sobre os dogmas na semana passada e muitos foram martirizados, queimados e outras barbaridades semelhantes. Então, ela não tinha nenhum freio, na verdade, não tinha um limite para a sua ação sobre a sociedade. Era uma ação
tão ampla quanto a instituição o desejasse. E o que fez ela dessa sociedade? Vamos ver o próximo slide. Bom, aí o que aconteceu? Os dogmas não eram aceitos por todos, até porque, como nós vimos na semana passada e retrasada, eles eram muitos, impossíveis de serem entendidos. E aqueles que eram entendidos eram impossíveis de serem aplicados. Então, era uma situação que deixava as pessoas meio sem saída. Então, começou a haver um ceticismo muito grande, né? Houve abusos, houve excessos, houve todo um conjunto de circunstâncias que, segundo a avaliação de Denis, impeliu a humanidade para a dúvida e para a negação, né? E a gente sabe para onde isso leva. Vamos para o próximo, por favor, Nilce. Isso leva ao materialismo. E o materialismo penetrou no campo social, no corpo social, ou seja, na alma da sociedade, até onde foi possível. Mas a pergunta que ele coloca é: de quem é a culpa? Se as almas tivessem encontrado na religião a força moral, as consolações, a direção espiritual, elas teriam deixado de crer, de amar e de esperar? O que elas prefeririam? Crer, amar e esperar, ou ir para a fogueira? Ou não ter nenhuma esperança, como é... O materialismo não te dá nenhuma esperança. A vida vai até a morte e acabou aí. Então, ser bom, por quê? Então, é claro que as pessoas queriam crer, as pessoas queriam amar e as pessoas queriam ter esperança. Vamos ver o próximo, por favor, Nilce. A verdade é que o ensino da Igreja não atendia às inteligências e às consciências. Essa é a conclusão dele. E se ela não conseguiu regenerar a humanidade nesse período longo, como poderia fazer hoje? É o que ele se pergunta. Vamos para o próximo slide? Então, essa foto é bem representativa, né? Talvez, quem sabe, se ela abandonasse os palácios, a riqueza, o culto faustoso e teatral, o ouro e a púrpura. E aí, nesse trecho, ele usa duas expressões que eu achei incrivelmente interessantes, eu nunca tinha ouvido. Uma é essa: tornando-se como Cristo sublimes vagabundos, fossem pregar as multidões, fossem para as ruas, ombrear com o povo, fossem para as montanhas, como Cristo fez, que arrastou multidão, pregando o evangelho, um evangelho de paz e de amor. Aí talvez a humanidade acreditasse neles. Acreditou no Cristo, não foi? Mas a Igreja Romana, infelizmente, não estava disposta a desempenhar esse papel. E o Espírito do Cristo se afastou cada vez mais dela, até que só restava a forma exterior, uma aparência sobre a qual, e aí a segunda expressão que eu estava me referindo, não existe mais do que o cadáver de uma grande ideia. Claro que era uma ótima ideia você ter uma institucionalidade importante, uma institucionalidade religiosa. Nós tivemos invasões bárbaras durante esse período. Foi preciso que houvesse pulso firme. Não era fácil, não foi fácil. Esse foi um período difícil para a história da humanidade. Mas o problema é que o que não precisava era o exagero. O que não precisava era dar prioridade para a riqueza. Essa que foi a questão. Vamos ver o próximo, por favor?
E não era isso que o Cristo ensinava. O Cristo, ele trouxe com ele uma revolução, porque ele trouxe um Deus, uma concepção de Deus, Valéria também vai falar mais sobre isso, um Deus de amor. Isso era muito importante, porque o Deus, até então, era um Deus cruel, é um Deus que lançava seus filhos amados ao fogo do inferno para a eternidade. Isso é muito difícil de você aceitar, né? E Cristo trouxe o Deus do amor. O amor, o sentimento tão bonito que é preferível ler. O sentimento que fecunda a alma, que a ergue de todo o abatimento, que franqueia os umbrais, as potências efetivas que ela, a alma, encerra, sentimento de que ainda pode surgir a renovação, a regeneração da humanidade. Então, Cristo trouxe basicamente a esperança, né? Ele trouxe o amor, ele trouxe uma concepção de Deus completamente nova e revolucionária naquela época. Aliás, é revolucionária até hoje, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de piedade, não é um Deus vingativo. Ele não quer a nossa desgraça, ele quer que a gente seja feliz. Olha, coisa boa, né? Vamos botar o outro, e eu acho que é o meu último. Então, se tivessem, a avaliação deles, se tivessem prevalecido os preceitos evangélicos, o cristianismo estaria, depois de tantos séculos, no apogeu do seu poder e da sua glória. Eis porque será preciso voltar aos ensinamentos de Jesus. Nós temos que começar de novo. Essa foi, eu acho, que a conclusão da espiritualidade superior, da espiritualidade que governava a Terra, na verdade, que assessora Jesus nisso, né? É reerguer e salvar a religião, porque uma religião é importante para a humanidade. Mas, na medida em que todos voltarmos para a pureza dos ensinos do Cristo, não haverá mais diferença entre as religiões, não é? É isso que o Espiritismo diz. É isso que está nos livros. Nós vamos ter, não é uma única religião, na verdade, é o mesmo início e o mesmo final, né? Nós vamos começar dos ensinamentos de Jesus e vamos terminar como espírito puro. Então, a maior religião é a do perdão e da misericórdia, e aí é que estão os verdadeiros princípios e a base real do cristianismo. Então, essa é a avaliação inicial, Nicéia, que Leon Denis faz a respeito do papel da Igreja Católica nesse período. E aí, a partir de um determinado ponto, não só da Igreja Católica, né? Porque teve a reforma, do que todo mundo vai falar um pouco mais para frente. Exatamente, né? Você apresentou as causas da decadência da Igreja, né? Agora isso. Nós veremos as consequências, né? Então, vamos lá. Agora é com a Valéria. Abrindo o microfone. Essa mensagem de João, está no versículo 13:35, eu vou ler porque realmente não dá nem para dizer, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa passagem, na realidade, ela ratifica, valida o que até Terezinha está falando e que está na mensagem anterior de Denis, quando ele fala aqui, ó, poder do amor, perdão e da misericórdia, quando a Terezinha falou de esperança e piedade, quando diz assim, se tiverdes amor uns aos outros, para ter amor, é necessário você ter todos esses outros sentimentos, esse entendimento do que amar, é o perdão, o da misericórdia, para você poder praticar o amor. Ele deixa a proposta aqui dessa frase, ele deixa de ser do conceito para se tornar uma prática. Tanto que Jesus diz, sois meus discípulos. E os discípulos foram aqueles que foram para praticar o evangelho dele. Então, aí a gente trouxe para confirmar
que Jesus trouxe esse entendimento, né? Essa misericórdia. Ó, quando Denis diz assim, ó, se tivessem prevalecido os preceitos evangélicos que estavam no slide anterior, é por isso, ó, todos sois conhecerão que sois meus discípulos. Então, é a partir da prática desses ensinamentos é que nós vamos alcançar o direito de sermos chamados de discípulos de Jesus. Pode avançar. E aí, avançando, tá. O que Denino vai nos trazer em relação ao tema, né? Aqui ele já traz um pouco, né, na sequência do capítulo, ele vai falando sobre essa concepção de mundo que a igreja, né, trouxe em relação, combinando, né, com a ideia de Deus, mas também trouxe para a concepção de mundo dela e tudo que afetou as inteligências em relação ao entendimento e a essa, assim, o poder da igreja no sentido de alcance, né? Porque essa instituição que tinha esse alcance, por conta até de desacordos, que tinha esse alcance, ela trazia as informações, os ensinamentos, e esses ensinamentos eram aceitos. E, a partir daí, as inteligências, elas eram iluminadas, né, orientadas ou não. Então, ele começa a dizer assim, que a concepção do mundo, com a concepção do mundo e da vida, sucedeu o mesmo com a ideia de Deus. E aí ele vai dizendo que, por muito tempo, a igreja impôs às inteligências uma velha teoria que fazia da Terra o corpo central e mais importante do universo, e o Sol, os astros ao redor dela, quando, na época, já existiam os cientistas, pesquisadores que já traziam as novas concepções, tentavam trazer essas informações, e elas eram rechaçadas pela igreja. Muitos tiveram até que se desdizer em relações... Oi? Não, eu vou até Galileu, lembra-se? Galileu. Isso, exatamente. Muitos tiveram se desdizer sobre que as suas certezas eram certezas, tanto que são certezas até hoje, por conta da influência e mesmo da influência até do poder mesmo da igreja em relação a como é que se vive se você não concordar com a igreja. A sua vida seria muito mais difícil. E também em relação ao céu, que ela trazia a imagem dos céus como se fosse uma abóbada, e aqui estaria o Deus se entronava como eterno, e os exércitos celestes e a terra, e depois, abaixo da terra, os lugares profundos e inferiores, que eles chamam dos infernos. Pode avançar, Nilceia. E aqui, Denis, continuando, ele já vai trazer o seguinte, que ele a igreja rechaçava a ciência, até, né, ela tinha uma coisa assim de... esqueci agora o termo católico, mas vamos lá. Ela anatematizava. Nossa, eu tinha treinado, hein? Anatematizava a ciência, agora foi, né? E só que acontece, só que a ciência, ela vai ser sempre ciência. As provas reais, né? As leis da física, as leis de tudo, mesmo que você não tenha conhecimento, elas vão acontecer. E isso só confundia as pessoas e trazia assim, a confusão mental, ao mesmo tempo que as pessoas procuravam aquela elevação que o espírito precisava, como a Terezinha falou um pouquinho antes. As pessoas queriam isso. Elas queriam trabalhar o seu espírito, elevar os seus espíritos, ter essa sustentação espiritual. Isso só as fez confundir. Aí Denis diz que, ó, depois de haver combatido a ciência, forçosamente deverá acompanhá-la, a ciência, e assimilar todas as suas descobertas se quiser viver, porque a ciência será sempre ciência. Galileu se retratou, mas depois foi confirmado. E aí, sim, ele fala também sobre os erros seculares da igreja. Ele diz assim, nem por isso ficarão menos os seus erros, e nem assim atestar a impotência da igreja para entender, para aceitar e para traduzir isso para o seu dia a dia. Que ali fala assim, no sentido de se levar por si mesma.
ela, a igreja, né, ao conhecimento das leis universais. Então, a própria igreja acabou fazendo questões contra ela mesma. Quando ela questionava, não aceitava, até amaldiçoava essas questões, ela acaba sendo contrária. Então, as pessoas que acreditam neles, na igreja, acabam ficando confusos, ou aqueles que querem acreditar não conseguem. Ó, e aí o Denis traz a pergunta. E será o caso de perguntar se a igreja já se enganou, né? Tendo assim a igreja já se enganado, será o caso de perguntar acerca de coisas físicas, sujeitas sempre à verificação. Aí ele pergunta, que crédito dar também à igreja? Se a igreja já se enganou em relação às coisas físicas, que crédito não se pode dar em relação às doutrinas místicas, e que estão excluídas até hoje da crítica e do exame pela igreja? Então, assim, nesse ponto que a igreja vai contra ela mesma, e que ela diz, aí Denis nos traz esse questionamento, poxa, mas se a parte física, ela já foi contra, qual é o crédito que nós podemos dar em relação às coisas espirituais? Então, é esse entendimento que me faz assim, pensar sobre isso. Pode avançar. Isso aí. E aí ele vai dizer, ó, tudo nos demonstra que não é menos defeituosa essa parte do seu ensino, que é esse ensino dessas informações todas que ela repassava. E ele fala também sobre as manifestações dos espíritos dos mortos, que nos trouxeram muitas informações, tanto os conhecimentos, esclarecimentos sobre aquilo que a gente já conhecia, as novas apreciações, e que a igreja rechaçou solenemente. Então ele fala assim, ó, já as manifestações dos espíritos dos mortos, que se multiplicam, nos proporcionam sobre a vida de além-túmulo uma fonte de esclarecimentos, de novas apreciações, que vêm fazer ruírem as afirmações do dogma, que nós até estudamos no programa da semana passada. Os dogmas, eles eram tão engessados, por isso até que são dogmas, né, que você acaba confundindo. Então, você recebeu as informações e essas informações não eram aceitas. E com isso, a igreja, que lá no final, que era de esclarecer, que era de elevar, que era conhecimento, ela acaba confundindo as pessoas e não fazendo elevar as pessoas através da própria razão, do entendimento maior. Pode avançar. E um pouco mais à frente, aí temos a imagem, desce, avança. Esse já é do Luiz, Acho que não, Luiz, eu acho que eu estou... Quer dizer, avança que desde os tempos... Termina aqui. Então, tá bem. Pode, Luiz, segue aí. Bom, vamos falar agora um pouquinho, vou continuar falando, né? É a decadência, né? Vamos continuar nesse mesma batida da decadência. Entretanto, já a Terezinha e a Valéria, elas abordaram bastante a razão da decadência. Nós vamos falar mais um pouquinho, e o Paulo ele vai mostrar o protestantismo em si, o surgimento. Vamos dar só uma pequena olhada nessa brecha entre essa decadência e o surgimento do protestantismo. Esse slide aqui é muito curioso, porque a gente olhando assim, ele praticamente que fala para a gente. De um lado está apontando para uma fé. Que fé é essa? É uma fé cega, completamente está lá. É o dogma que elas falaram, é a fé cega. Do outro lado, você vê que eles não caminham junto, eles são perpendiculares. Por outro lado está a razão. Que razão é essa? É uma razão que está começando a surgir através de um pensamento humano, ainda não muito, vamos chamar assim, organizado, mas já é uma razão contrária a essa fé cega.
A gente lembra que o espiritismo é uma fé raciocinada, ou seja, a fé e a razão caminham juntos, elas deixam de ser perpendiculares, esses dois movimentos. O interessante dessa ilustração é que demonstra como é que é o caminhar mesmo da humanidade. Ela puxa para um lado, entra totalmente perpendicular para o outro, a razão, que o homem sente a necessidade, que aquilo não está satisfazendo, e, no fundo, através dos movimentos internos, abre um espaço na mente do ser humano, como se a psicosfera ficasse propícia para vir a invasão organizada e trazer o espiritismo através da fé raciocinada. Achei essa ilustração linda, por isso que eu fiz esse preâmbulozinho. Mas vamos avançar. Então, nessa passagem, vamos dizer assim, de um catolicismo decadente e o surgimento da fase do protestantismo, a gente vê que como ela estava falando, essa fé cega já não satisfazia mais a sociedade em si. Existiam os pensadores, os homens tinham as suas concepções sobre o universo, tinham as suas concepções sobre a vida. A ciência, que ciência é essa? É ciência do infinito, é ciência de Deus, as leis naturais, as leis que regem o universo. Nós, seres humanos, pequenininhos no universo, um grão de areia no universo, estamos rastejando, estamos descobrindo parte dessa lei do infinito. E ainda vem uma religião, ela vem tolir esse pensamento. Ora, o homem já começa a se descobrir, ele vai não aceitando. Por um grande período, ele foi tolhido, ele teve medo, ele teve o problema das fogueiras, ele teve alguns certo tipo de problema. Mas a gente não consegue sufocar o movimento em si, como nós não conseguimos sufocar nós, quando eu falo nós, porque provavelmente estávamos lá envolvidos, não conseguimos sufocar o movimento do cristianismo primitivo. Tiveram que ir para circo e o movimento existiu. Como aqui também não deu para sufocar os grandes pensadores, os grandes vontades da humanidade caminhar. E assim tornou-se inviável, quebrou aquela harmonia social. Pode passar o próximo, Nilceia? Os povos... Isso aqui é uma coisa interessante, porque os povos latinos, que predominantemente a base da educação católica, ele teve esse movimento onde a fé cega ela teve sua doutrinação mais forte. Foi a base do ensinamento das escolas. A gente percebe, se a gente olhar na história para trás, assim, dar uma olhadinha na história, a gente percebe os povos onde se prevaleceu a língua latina, ali estava predominantemente a Igreja Católica incrustada, fazendo todo vamos chamar assim, o pensamento de uma sociedade. Já existia uma outra nacionalidade, como os anglo-saxões. Eles eram povos vindo do norte que já iam criando um outro pensamento e viam uma estrutura de raciocínio diferente daquele que se empregava através da fé cega. Eles estavam já buscando um novo olhar, um novo pensar, que é o surgimento do protestantismo, mas ele vem em cima dessa brecha. É a brecha que a Igreja Católica dá. Poderia não ter dado, mas ele deu. Talvez o Leon Denis, quando fala muito de educação da Igreja Católica, ele lembra sempre, ele está falando sobre um olhar europeu da época, às vezes ele particulariza um pouquinho mais na França, que o povo também está dentro dessas características latinas e tudo mais. Mas talvez a gente aqui ouvindo falar hoje em dia, a gente tem uma visão um pouquinho diferente das nossas escolas sobre a base católica.
é uma outra realidade. Até porque, se for traçar esse panorama histórico, é um panorama bem diferente da época, sobre como nós fomos, foi a nossa colonização, o tipo de catolicismo que entrou. É uma história bem diferente. Mas, voltando para o livro, voltando para a história que nós estamos discutindo daquela época. Então, nós tínhamos o povo predominantemente latino, com a base incrustada do catolicismo na fé cega, e outros povos vindo do norte, a exemplo do anglo-saxão, eles estavam trazendo um outro ideal de vida. Vem para outro, por favor. E esse ideal de vida novo, aqui, nesse slide, que é grande, ele traz muitas informações, mas o grande, assim, vamos chamar assim, a mudança da convicção está na moralidade, vamos chamar assim. Porque quando a gente fala em decadência do catolicismo, a gente não pode esquecer, como foi dito no início pela Terezinha e pela Valéria, o catolicismo ele imperava junto da política, ele imperava junto da colonização. Lembramos que as colônias, o processo, toda essa fase das colônias era junto do governo, era junto da política e era junto de um ganho material muito grande. Então, era junto de uma riqueza. Quando a gente já começa a falar sobre isso, existiram questões muito profundas, que são questões de desvios. Aí a gente começa já a ter desvio, perda de escrúpulos. E aí a gente começa a ver que a religião ela entra numa seara perigosa, quando entra na seara monetária, quando entra na seara financeira, quando entra na seara de outras coisas. E os protestantes eles tinham uma visão mais rígida sobre isso. Eles tinham uma visão, naquela época, nós estamos sempre levando para a época, eles tinham uma visão muito mais de uma moral reta, de um pensamento mais aberto, mais liberal, uma moral reta. Só para a gente ter um panorama, vejamos os países que foram colonizados pelos povos anglo-saxões. São países que tiveram maior empenho no seu trabalho, o trabalho era predominante, a base da sua Constituição era o trabalho, a força de ir em frente, da conquista, mas tinha um pensamento mais aberto e tinha uma moralidade mais forte, era mais rígido contra determinados desvios, onde a gente não via muito sobre a ótica do catolicismo daquela época. Próximo, por favor. Sim. Agora, isso que Denis fala é uma verdade. Seria, sem dúvida, injusto atribuir tudo à culpa da igreja. Olha, claro que não, né? Somos nós, né? Nós estávamos lá. Está dentro da raça humana. Isso está dentro do homem. Tanto o homem se deixa levar para um lado, como o homem também se rebela contra essas questões. Então, nós estamos vendo, continua esse desenho, que é muito bom, essa ilustração que é muito boa, tanto o homem se deixa levar pela fé cega, alguns para tirar vantagem sobre isso, alguns por botar um capuz na cabeça, não quer enxergar nada, ele vai no caminhar da boiada, e outros não, outros decidem, cansados disso, de repente já passaram algumas encarnações nessa fase, cansaram, já adquiriram valores e vão agora para uma outra caminhada, vamos agora buscar outros valores, aí vão buscando na razão, vão buscando algo diferente, aquilo já não satisfaz mais ele, aquilo já não satisfaz. E essa foi a brecha, foi uma das brechas que o catolicismo deu, tanto as brechas de mexer na parte financeira, de mexer na parte das colônias, de se meter com política, também é essa, de fechar o pensamento. Ora, que povo que vai gostar de ter o seu pensamento fechado? Quem vai querer ter sua maneira de pensar cada vez fechada? O mundo estava evoluindo.
Nós estamos no século XIX, XVIII, XVII, o mundo está evoluindo. A gente não pode deixar claro que a igreja, por exemplo, a gente pensa assim, a igreja católica trouxe bastante artes e letras. Sim, a igreja católica trouxe bastante artes e letras para a humanidade. Mas isso que a igreja católica trouxe é um colchão de amortecimento que eu acredito que a espiritualidade ela proporcionou a encarnação daqueles seres que são os grandes artistas, que trouxeram para a gente poesias, que trouxeram para a gente pinturas, que trouxeram para a gente esculturas, para dar um amortecimento, lá provavelmente no Renascimento, trouxe para a gente para dar um amortecimento naquela grande opressão da igreja. Por outro lado, a ciência estava evoluindo. E quem era de ciência ia buscar a parte do protestantismo, porque lá tinha uma liberdade maior de pensar. O Galileu foi dado como exemplo. Podemos citar diversos outros tipos de exemplos. Próximo, Nilceia. Olha essa ilustração, a fé e a razão. É aquilo que nós estamos falando. Agora, a razão anda junto com a fé. O direito de pensar. Isso é uma coisa do ser humano. Isso é uma coisa nossa. Nós evoluímos através do pensamento. O pensamento é a base do ser. O ser é o que pensa. Então, se nós conseguimos nos elevar pelo pensamento, nosso pensamento tem que ser livre para botar, para a gente conseguir demonstrar para nós mesmos quem nós somos, até para nós trabalharmos e evoluirmos. Então, essa liberdade de pensar era fundamental. E isso não tinha como a igreja segurar mais. Mais cedo ou mais tarde, iria acontecer isso. O movimento que veio, o protestante, ele veio a reboque desse, como quando a chegada quando veio os materialistas, eles foram também no seu pensamento materialista, foram. Chegou um momento que ele perguntou assim, e daqui para frente, como é que eu vou mais? Os grandes pensadores, quem sou eu? Quando me perdi um ente querido. E para onde foi? É a capacidade de pensar. Aí você vai buscar o quê? A razão. No que você busca a razão, vai faltar algo. No que falta algo, foi o Espiritismo que trouxe a fé raciocinada. Mas esse link a gente vai ver lá na frente. Não estamos aqui, estamos só aproveitando o gancho para entrar com esse pensamento. O direito de pensar... bom, agora finalizando... Não pode finalizar, que eu já passei. E finalizando, assim, o triste efeito de um ensino falso, tão ineficiente para aparelhar as almas aos combates e à realidade do destino. É triste, né? Ninguém acha bacana isso, ninguém acha assim, foi legal a Igreja Católica ter passado por isso, e depois veio o protestantismo, e depois veio o materialismo, depois veio o espiritismo. Seria muito assim, muito bacana se nós mesmos, falando nós, quando nós estávamos lá, a gente repensasse na vida, repensasse no ideal, como a Valéria falou ali há pouco, na fala dela, a gente olhasse para o Cristo de pé descalço lá, pareando entre os irmãos, e subindo ao monte, e não ser aquela pompa toda que teve um slide aqui, era um bando de cardeal abraçados, todos eles, naquela pompa de riqueza. Olhar para aquilo, imaginar o Senhor Jesus sentado numa daquelas cadeiras, é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Né? É algo que não dá. Então, fica triste a gente pensar que tiveram uma grande oportunidade, séculos, depois do ano 300, foram 15 séculos pela frente, 15 basicamente, que tinha a humanidade na mão, a humanidade do lado ocidental na mão, mas é assim que é o nosso caminhar, a gente precisa tropeçar para aprender. E agora nós vamos com Paulo, que a Anicé vai passar para ele, para a gente entrar na grande reforma. Tem que abrir o áudio. Então, nós estamos, né, agora vamos entrar no protestantismo,
E todo esse pessoal aí que a gente está vendo deu a sua contribuição ao protestantismo, né? Vamos ver o John Wycliffe, esse bem aqui da esquerda, né? Que está com alguma coisa na mão, um pergaminho na mão. Ele foi bem dizer que começou. Ele é o mais antigo dentro dos reformistas. Ele surgiu na Inglaterra e ele teve muito espaço, teve muito apoio do establishment, vamos assim dizer, porque ele, ao mesmo tempo em que ele apontava os defeitos do papado, ele valorizava o poder terreno do rei. Então, ele dizia o seguinte, ele dizia que o Papa deveria se ocupar do poder espiritual, do plano espiritual. O poder terreno deveria ser concentrado na mão do rei. E, juntamente com isso, também ele criticava aquelas remessas de dinheiro que todos os reinos da Europa faziam para a igreja, né? E então ele ficou numa situação muito privilegiada, tanto que ele não sofreu sanção nenhuma, ele não foi queimado, não foi parar na fogueira como o que veio depois dele, o John Hus, né? Uma encarnação de Allan Kardec, e ele nós sabemos que foi uma encarnação de Leon Denis. Então veio o John Wycliffe, logo na Inglaterra, que deixou as bases depois para Henrique VIII, esse aqui com esse chapéu, com essa pluma, exatamente. Henrique VIII, depois consolidou a reforma do cristianismo na Inglaterra, usando as bases de John Wycliffe, né? E então foi assim, John Wycliffe, John Hus na Boêmia, que foi queimado vivo. Depois, então, veio este aqui, o Lutero, Martinho Lutero. Depois veio o Henrique VIII e, por fim, o João Calvino, Jean Calvin, na França, né? Então, cada um foi preparando o terreno para o outro, né? O seu sucessor. Então, Nilce, por favor, vamos avançar. E aqui, Leon Denis, o que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer o seguinte: no desenvolvimento deste estudo, aconteceu-nos muitas vezes confrontar as doutrinas da Igreja Romana com as do protestantismo e fazer sobressair, em certos pontos, a superioridade destas últimas, ou seja, da doutrina do protestantismo. Daí segue-se que consideraremos o protestantismo a mais perfeita das religiões. Tal não é o nosso pensamento. Na realidade, foi tudo assim um avanço, né? Lento e gradativo, né? A grande missão, vamos dizer assim, a grande valia do protestantismo foi desbancar o papado, né? Que se intrometeu demais no poder terreno. Então, ele teve essa valia e fez algumas reformas na igreja, no cristianismo, muito interessantes. Mas ele não fez tudo, né? Ele não fez tudo. Então, seguindo o que Allan Kardec nos diz, ele vai nos dizer assim: o protestantismo, em seu culto e prédicas, aproxima-se vantajosamente, é certo, da simplicidade e das concepções dos primeiros cristãos. Não despreza a razão, como faz o catolicismo, porque no catolicismo nós sabemos, como já foi dito aqui, né, pelo Luiz, é a fé cega, né? Então, o protestantismo ele vai para a razão. Mas, ao contrário, respeita, apoia-se nela. Sua moral é mais pura e a sua organização sem Fausto e aparato. Isso é muito importante. O protestantismo tirou toda
aquele luxo, aquela coisa que afastava muito a igreja e até hoje afasta do ideal cristão, né? Suprime a hierarquia sacerdotal, o culto à Virgem e aos santos, as práticas fastidiosas, cansativas, as longas orações, os rosários, os bentinhos, todo o arsenal pueril da devoção católica. Ou seja, a Igreja Católica ela criou tudo isso para alienar, né? Alienar o fiel e poder se sentir muito à vontade em termos de poder. Ela dominava, assim, o objetivo da Igreja Católica foi um objetivo de poder, de domínio, de controle da massa, né? Então, tudo isso daí que ela criou foi para alienar. Então, o povo ficava bem alienado. O protestantismo, ele percebeu isso e varreu, fez essa varredura, vamos assim dizer, no cristianismo. E então, o pastor, no protestantismo, ele não é mais que um professor de moral, encarregado de presidir as cerimônias religiosas, reduzidas ao batismo, à comunhão e à prédica, a abençoar os casamentos, assistir aos pobres, né? Assistir os pobres e os enfermos e os moribundos. Então, o protestantismo avançou muito, avançou muito. Podemos ir para o próximo slide, Nilceia? Entretanto, por maior que seja a obra da reforma do século XVI, ela não poderia satisfazer as necessidades atuais do pensamento. O protestantismo conservou da bagagem dogmática da Idade Média muitas coisas inaceitáveis. A autoridade do Papa substituiu a do livro, quer dizer, na verdade, ela avançou, mas não avançou muito, porque os reformadores tanto criticaram aquela figura autoritária do Papa e acabaram se tornando, vamos dizer assim, reféns de um livro que nós sabemos que é a Bíblia, não é? E que tem muita coisa verdadeira na Bíblia, mas tem muita fantasia, que ainda pode ser considerada válida do ponto de vista simbólico, mas não literal, como muita gente até hoje faz. Então, vamos seguir, Nilceia? Em resumo, o protestantismo pode ser considerado, em seu conjunto, superior ao catolicismo, no sentido de que mais se aproxima do pensamento do Cristo. Demasiadamente adstrito, porém, a forma e a letra não poderia bastar às solicitações do espírito moderno. Em suma, na verdade, ele ainda ficou muito aquém, não é, do grande ensinamento de Jesus, que é a letra mata, o espírito vivifica, porque o protestantismo ficou muito apegado à letra da Bíblia. E dentro dessas reformas que, infelizmente, o protestantismo não conseguiu alcançar, ele fez muitas reformas boas, mas as principais, na minha opinião, as duas principais reformas que ele deveria ter feito, que foram invenções da Igreja Católica, ele passou batido, eles conservaram, que foi a Santíssima Trindade, não é? E a revogação, a negação da reencarnação. Então, essas duas coisas que descaracterizam assim, por completo o cristianismo, infelizmente, o protestantismo não alcançou. Vamos dizer que perdeu a oportunidade, né? Podia ter feito uma reforma geral, mas ficou pela metade. De toda maneira, como nós sabemos que a evolução, né, a doutrina espírita nos diz, ela é lenta e gradativa, né? Ela não dá saltos, né? A Igreja Católica mergulhou, né, a humanidade em 1000 anos de escuridão, não poderia sair assim para a luz total, de repente, que iria ofuscar as pessoas, né? E aí, depois, então, vem o quê? Vem o Espiritismo, né? O Espiritismo, então, vai completar aquilo que o protestantismo não fez. Pronto, Milício, é o próximo, por favor. Então, o protestantismo, vai nos dizer Leon Denis, faria obra de utilidade se abandonasse o legado da reforma para exclusivamente inspirar-se no espírito evangélico. O espírito da reforma tinha sua razão de ser no século XVI.
ao termo de um longo período de treva e despotismo, como nós falamos. Ao mundo moderno, já não pode oferecer senão fantasias teológicas e motivos de divisão entre os membros da grande família cristã. Ou seja, ficou como se fosse assim um ramo, né, do cristianismo, dentro de um grau evolutivo, mas, obviamente, ficou aquém do espiritismo. Esse é o último slide, Nilceia? Não. Ainda tem? Então, sejamos cristãos, mas elevando-nos acima das diversas confissões até a frente pura de que brotou, até a fonte pura de que brotou o Evangelho. Amemos o Cristo, mas coloquemo-lo superior às seitas intolerantes, às igrejas que se excluem mutuamente e se anatematizam. O Cristo, seus braços amplamente abertos a toda a humanidade, ou seja, o Cristo é para todos. Não é o Cristo, ele não se limita a facções, né? O Cristo não é católico, o Cristo não é protestante, o Cristo é cristão, o Cristo é para todos. Aliás, o Cristo nem cristão é, ele é além do cristianismo, porque todo mundo que pratica a caridade é cristão, ainda que se diga budista, ainda que se diga judeu, ainda que se diga maometano, praticou a caridade, está seguindo a religião do Cristo. Então, na realidade, é isso. E é justamente dentro desse princípio amplo, aberto, é que chega o Espiritismo com o seu lema: fora da caridade não há salvação. Porque a igreja dizia, fora da igreja não há salvação. Olha a limitação aí. Então, quer dizer que quem não é católico não está salvo, né? Então, Allan Kardec, quando ele buscou um lema para o espiritismo, ele começou, não posso falar, não posso incorrer no mesmo erro da Igreja Católica. Se eu falar fora do espiritismo não há salvação, não teremos evoluído. Então, poderíamos dizer fora da verdade não há salvação? Também não, porque nem todos nós estamos preparados para a verdade integral. Cada um dá conta de enxergar, de compreender parte da verdade, porque a verdade integral nos ofusca, é como o sol. A luz do sol é magnânima, mas ela fere os nossos olhos, porque nós não temos ainda capacidade de encarar a luz do sol sem um protetor. Aí Allan Kardec disse, mas a caridade, todo mundo pode fazer a caridade. A verdade nem todos conseguem encarar. A salvação não está só para a Igreja Católica, mas a caridade está em toda parte. Todos nós podemos fazer a caridade, né? É como diz Divaldo Franco, né? Se nós não podemos dar 1 milheiro para a construção de um hospital, de um templo, de um colégio, que podemos dar, então, um tijolo. Cada um pode dar um tijolo. E se a pessoa não puder dar nada de material, ela pode dar de espiritual, de moral, um sorriso, não é? Um abraço. Então, o espiritismo é isso. O espiritismo ele é universal, ele é cósmico, vamos assim dizer. É a religião do amor, que foi a religião e que é a religião que o Cristo veio nos trazer. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. O espiritismo é uma parcela da ciência do infinito, isso mesmo. Então, queridos amigos, né, hoje nós apresentamos a primeira parte do capítulo 8, quando apresentamos as causas, né, da decadência do cristianismo, catolicismo, né, as consequências, e depois, logicamente, Denis ele apresentou-nos, fez uma comparação entre o catolicismo e o protestantismo, e depois, não enaltecendo o protestantismo, né, mas colocando os pontos positivos, mostrando-nos uma evolução do pensamento religioso quando migramos, entre aspas, do catolicismo para o protestantismo, uma nova opção, quando aquela ilustração mostrou, né, que para um lado estava a razão, do outro lado a fé, daqui a pouco as duas caminhando juntas, né?
E semana que vem nós concluiremos o capítulo 8, quando apresentaremos, logicamente, a ciência espírita, né? Para finalizar o capítulo. Então, muito obrigada a todos. Nós avançamos um pouquinho no horário. Agradecemos a equipe também da Web Rádio Estação da Luz. Não sei se temos alguma pergunta. Temos alguma pergunta, ô Tavares? Então, vamos aqui colocar vou pedir ao Luiz para ler, né, esse lema e explicar para todos nós, né? Que é o lema do estandarte dele, né? Pode ler, Luiz? Mais alto, sempre para o mais alto. Né? É a caminhada evolutiva do ser, né? O ser ele vai sempre caminhar para o mais alto. A gente nunca vai retroceder. A gente pode estagiar até séculos, mas um momento vai ter um dia que a gente vai cansar. E aí é o momento da virada e vamos caminhar para o mais alto. Porque é isso que nós desejamos a você, hein? Do ser é o nosso processo evolutivo do nosso pensamento. A gente se liga no mais alto. Para você, essa foi para você. Obrigado. Mais alto, sempre para mais alto, né? Sem estacionar, não é, Nilceia? Sem estacionar. Sem estacionar, exato. Sem estacionar. E a mensagem da noite que antecede a nossa prece, né? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E na noite de hoje, nós estudamos o caminhar, né, de duas filosofias que não foram fiéis, né, aos ensinamentos do Cristo. E semana que vem nós concluiremos e finalizaremos novamente com João 15,14, né? Então, vamos à nossa prece e depois as considerações finais, inclusive com o nosso Luiz. Terezinha, o áudio. Vamos, então, fazer a nossa prece para encerrar o nosso trabalho, elevando os nossos pensamentos ao nosso mestre querido. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada pelas reflexões que hoje pudemos fazer da história das instituições, especialmente das instituições religiosas, ao longo desses séculos, desde que o Senhor esteve na Terra, até os dias de hoje, praticamente. Pedimos, Senhor, que nos perdoe, porque não podemos atribuir a responsabilidade pelos erros a terceiros, porque nós acreditamos na lei da reencarnação, nós acreditamos na imortalidade do espírito. Então, nós estávamos, ao longo desses séculos, participando de alguma forma desse processo. Então, pedimos, não queremos ficar presos a esses momentos difíceis que passamos nesse período. Queremos olhar para frente, para o alto, sempre para o mais alto, como nos diz o nosso Denis, e cheios de esperança, caminhar na sua direção. Hoje eu quero pedir uma bênção especial para o nosso Luiz. Depois ele vai explicar por quê. Mas que ele fique bem e tudo corra bem para ele. Agradecemos a nossa Mãe Maria, aos nossos espíritos mentores, nossos bondosos amigos espirituais, das nossas casas, das nossas vidas.
Agradecemos e pedimos também aos nossos anjos da guarda, que nunca nos abandonam. Então, Senhor, assim, com muita gratidão e com muito entendimento do que Leon Denis vem nos ajudando a pensar, a entender, para que não venhamos a repetir os mesmos erros no futuro, apenas isso. O que plantamos, colheremos. Isso é da lei. Mas contamos e sabemos que podemos, com a misericórdia de Deus, com a sua compaixão. Então, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, agradecemos a nossa Estação da Luz e pedimos, Senhor, acima de tudo, a Deus nosso Pai, licença para encerrarmos esse momento de estudo. Obrigada, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Hoje nós estamos nos despedindo do nosso Luiz, que hoje está sendo a sua última participação, né, infelizmente, mas desde já eu posso falar em nome da equipe. Quando você quiser, você sempre será bem-vindo, porque você faz parte da nossa família, sempre será muito bem-vindo, tá? Você é um denesiano, da família dele. Não é marciano, não, é denisiano. Com certeza, Nilceia, eu sinto, eu vou cuidar dos assuntos que estão pendentes, vamos ver se é possível o retorno, mas aquilo aí tem que cuidar do corpo e da alma, e vamos seguir em frente, estamos juntos, porque Leon Denis, ele é aqui, depois que a gente abraça, a gente não solta mais. É uma ligação muito grande. Demorei a abraçar, agora eu não solto mais. Eu espero que eu tenha assim, que tenha assim, cumprido o papel e que todos tenham gostado. E agradecimento ao Tavares por essa oportunidade, à rádio, a vocês todos. Participamos juntos, que foi muito bacana. E agradecer ao mestre Leon Denis e ao Senhor Jesus por essa oportunidade incrível na vida. Com vocês agora. As últimas considerações, gente. Obrigada, gente. Amigos, Luiz, um beijo no coração. Obrigada a todos e até a próxima quinta-feira. Valerinha, acho que é contigo. Fiquem todos com Deus. Obrigada pela participação, pela sustentação do estudo da noite de hoje. Luiz, que a sua jornada continue sempre próspera, né, serena, e que possamos estar aqui, de novo, com as forças do bem, da paz e da luz, nos ajudando ao entendimento do estudo de Leon Denis, mas, acima de tudo, dos ensinamentos do Cristo. Bem, gente, boa noite a todos. Ao nosso querido Luiz, desejo tudo de bom a ele na sua caminhada. Tenho a certeza de que o nosso Mestre Jesus estará sempre iluminando os seus passos, os seus caminhos, e que, por mais longe que ele vai, estará sempre perto de nós, pelo pensamento, dentro do nosso coração. E sucesso, meu querido, para você. Boa noite a todos. Gente, até a próxima semana, se Deus quiser. E essa semana que entrará é a Semana dos Doces, né? Menina, por quê? Você não teve infância? Cosme e Damião. É verdade. Dia 27, não é? 27. Né? Tavares. Eu queria, em nome da Web Rádio, meu amigo Luiz, agradecer porque você é tudo de bom que eu vejo do povo carioca. Eu me afeiçoei muito a você. Judiou muito comigo, porque nós temos o Facebook e ele fica mandando sempre notícias do Rio de Janeiro, e eu sou
um apaixonado, e muitas vezes cheguei às lágrimas quando você me mandava aquelas notícias do Rio. E aí a Web Rádio diz assim: Luiz, amigo, você é um doce e feliz. Amigo meu, que sempre lhe proteja nosso Deus. Luiz, que Jesus seja a sua luz. E volte, meu irmão, a casa. Vamos ficar com saudades, né? Mas tudo tem uma razão de ser e nós respeitamos essa razão e deixamos aqui o nosso preito de gratidão a você, a todos. É um programa que eu gosto muito, eu gosto de todos os programas, são como filhos nossos, são meus filhos, né? Eu que tive 7 filhos carnais, e aí fui inventar de ter... Nossa! Ô, Tavares, Oi. você sabe que o número 7 é o número da evolução, né? E de cabelos brancos também. Hã? E de cabelos brancos também. Pois é o preço da evolução. Então, o Luiz também está bem branquinho o cabelo dele, né? Tá bem... Meu, graças a Deus, ainda não tem fios. Ainda não, né? Ainda não. Graças à vela, L'Oréal. Também. Então, vocês, todos os programas são muito maravilhosos, mas o programa de vocês e das meninas do Rio, eu me sinto um pouquinho perto do Rio. Eu amo demais essa terra que vocês vivem e respiram o ar. Eu amo demais. É uma paixão de vidas passadas, com certeza absoluta. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito bonito. Bacana, obrigada. Emocionante. Liz, um beijo no seu coração. Encerrou? Beijo, gente. Até quinta. Não, ainda não. Fiquem todos com Deus, pessoal.